Vejo com frequência esse debate na internet e fora da internet também, pessoas de esquerda dizendo assim: eleitores de Bolsonaro são fascistas, não converso com eles. E pessoas de direita vão lá e dizem: são petralhas, ladrões, não converso com eles. Em particular o do fascista, né? São fascistas, são todos fascistas. Eu queria falar um pouco disso, dos eleitores fascistas de Bolsonaro. Antes de seguir nesse assunto, peço que se inscreva no meu canal, que comente os vídeos, que curta os vídeos. Curtir os vídeos é importante, o YouTube dá visibilidade, aqui é um canal de análise política. As pessoas, olha, deixa eu dizer qual o meu ponto de vista para você entender a minha análise. O meu ponto de vista, ele assume que não é bom para a sociedade brasileira, ou não seria bom que nós perdêssemos fluidez na capacidade de conversar. Qual é a sociedade hoje que nós conhecemos, temos informação, que tem menos fluidez? Nos Estados Unidos. Pegue uma pesquisa nos Estados Unidos, eles lá sempre perguntam na pesquisa: você se registrou como eleitor democrata ou você se registrou como eleitor republicano? Ou, quando não é isso, é independente. Aí você vê nas pesquisas as posições. Quem se registra como eleitor democrata tem uma visão muito firme sobre determinadas coisas lá e não muda. Republicano a mesma coisa, e aí ficam os independentes no meio. A sociedade americana ela é muito rígida porque a soma de democratas com republicanos é muito grande. E aí você sobra pouco espaço para o centro, para a negociação. É como se a sociedade inteira tivesse se politizado, estando hiperpolitizada pelas divisões democratas e republicanos. Tá? E muitos problemas que uns países enfrentam, todos os países, não só o Brasil, eles exigem muitas vezes diálogo de parte a parte. É claro que eu vou falar aqui, mas os super radicalizados não vão dialogar. A questão é qual o tamanho deles. Se eles forem muito grandes numa sociedade, ou se eles entrarem em todos os aspectos da vida social, a sociedade começa a ter muita dificuldade de resolver muitos problemas. Esse é meu ponto de vista. Tá? Você pode discordar, você pode dizer: não, a maneira de resolver problema é radicalizar, todo mundo ficar radicalizado, quem vencer vai lá e impõe para o outro, impõe o derrotado. Eu vejo de uma maneira mais matizada. E vejo que há algo real no Brasil, que o Brasil tem um eleitorado muito pragmático, clientelista, fisiológico. Eu não estou aqui fazendo julgamento de valor. Estou falando, ele é assim, são pessoas que não têm uma ideologia de esquerda ou direita, no sentido forte do termo ideologia, que votam ali conforme a melhoria da vida deles, quem é que vai levar mais melhoria, conforme o interesse ali imediatista dessas pessoas, tá? Então isso é mais presente no Brasil. Eu conto como eu aplico essa minha visão na vida pessoal. Eu tenho vizinhos que eu sei que votaram em Bolsonaro. Eu moro num prédio, etc. Tenho vizinhos. Eu nunca deixei de ter relacionamento com eles, de vizinho, né? De cumprimentar, conversar pequenos assuntos, né? Por conta do fato de eu saber que eles votaram em Bolsonaro. Tá? E eu seria capaz, não me aconteceu, eu estou aqui em mente um vizinho em particular, se ele um dia bater na porta lá de casa e pedir: olha, está faltando aqui em casa, sei lá, algum utensílio ou algum ingrediente para cozinhar alguma coisa que faltou ali na hora, você me empresta depois? Eu emprestaria, sem o menor problema. Porque eu tento separar, né, a opção política de outras coisas da vida, né? Eu teria total capacidade de firmar uma sociedade de negócios com alguém que tenha votado em Bolsonaro. A gente vai falar ainda de intensidade disso, tá? Com alguém que tenha votado em Bolsonaro. Por que me interessaria nesse sócio? Interessaria se ele complementa a minha capacidade numa determinada área e se nós vamos atingir o objetivo comum da sociedade. O resto é problema dele. E eu espero que ele achasse o mesmo, que o resto era meu problema. E aí eu consigo conviver. Eu, quando começo a ver que as opções políticas passam a dividir as pessoas em coisas nas quais outras coisas são mais importantes, por exemplo, uma torcida de futebol. O que une uma torcida de futebol? Torcer para aquele time. Na hora que a torcida começa a separar, não, agora na nossa torcida só entra quem pensa assim, politicamente falando, a sociedade vai começar a se dividir todinha, tá?
e, em algum momento, problemas importantes da sociedade que vão exigir uma aliança mais ampla não serão resolvidos porque essa aliança não será formada. E aí eu volto aos fascistas que votaram em Bolsonaro. Eu conheço gente que votou em Bolsonaro e que se arrependeu em função dessa postura de Bolsonaro no coronavírus. Tá? Então, tem vários tipos de eleitor. Vamos imaginar que tem um espectro político que varia daqui até aqui. Né? Então, aqui estão os radicais de esquerda, aqui os radicais de direita. Aí, indo para o meio, as pessoas vão ficando menos radicais, mais moderadas, até que aqui no meio tem gente que não é nem de esquerda nem de direita. Né? Cada eleição vota de um jeito. O diálogo dos dois lados, muito radicalizado, é um diálogo difícil. Eu mesmo, com a minha postura mais moderada, eu tenho dificuldade de dialogar com os dois lados. Os dois lados me rejeitam muito. Né? O meu diálogo é quando vem mais para cá. Né? Eu acho que esse é o papel que eu venho trazer aqui para vocês. Tá? Por isso que eu sempre digo, podemos discordar, pode até ter gente que me assiste que esteja aqui, não tem o menor problema. Só que é muito difícil a persuasão, ou é muito difícil... Né? Então, digamos assim, esses aqui são fascistas, né? É um grupo minoritário, mas tem gente aqui que já mudou, já se arrependeu de ter votado nele. Tá? Não se arrependeu ao ponto de votar no PT, mas essas pessoas aqui que já se arrependeram de ter votado no Bolsonaro por conta da postura dele no coronavírus, nunca votaram no PT, votaram sempre no PSDB. Tá? Agora, o que não significa que não seja possível conversar. Esse é o meu ponto. Né? Quando a pessoa diz eles são fascistas, né? Se for só esse grupo, não vai ter diálogo nunca. Né? É uma espécie de xingamento que inviabiliza o diálogo. É algo pejorativo, um xingamento que inviabiliza o diálogo. Então não vai ter diálogo porque eles não são capazes de dialogar. Todos os países têm os radicais mesmo. Né? Os radicais dão aquela sustentação inicial, aquela força política. Vamos pegar o caso da Espanha, é bem interessante o caso da Espanha. Hoje a Espanha tem, a rigor, dois partidos grandes, um de centro-esquerda, um de centro-direita, e dois partidos menores que são radicais de esquerda e radicais de direita. Então, o partido de centro-esquerda da Espanha é o PSOE, Partido Socialista Operário Espanhol. E o mais radical, tem os dados, eu estou falando isso, é fato, tá? As pessoas que se classificam mais à esquerda votam mais no Unidos Podemos, no Podemos, tá? E na direita a mesma coisa. As pessoas que se classificam como centro-direita votam no PP. E as extremistas votam no Vox. Então, é claro que com esses dois é muito difícil o diálogo. Né? Então, eu estou falando, o Vox são fascistas, né? Mas é um grupo menor. Né? Bolsonaro também é um grupo menor de fascistas. Porque eleição majoritária, eleição para presidente, muitos que votaram em Bolsonaro jamais imaginariam, eu sei que vai ter gente que vai discordar, porque, né, mas quem vai discordar jamais imaginariam que ele assumiria essa postura na pandemia do coronavírus. Quem discordar dessa minha afirmação tem também uma visão de sabe tudo, né? Não, claro que ele iria, claro... Não, claro não, ninguém tem bola de cristal a esse ponto, né? Muitas pessoas que votaram em Bolsonaro genuinamente diziam, não, tudo que ele está falando aí é da boca para fora, ele não vai fazer isso, né? Ele fala isso para aparecer. Sim, as pessoas acreditavam nisso genuinamente. E aí, de repente, ele começa a fazer coisas que ele falava. E as pessoas dizem, não, opa, eu me equivoquei. Então tem pessoas hoje nesta situação e não são fascistas, né? Nesse sentido. É claro que a terminologia fascista, né, como eu disse, é uma terminologia pejorativa, ela vai... pejorativo é o quê? Um xingamento. Você vai lá e xinga. São fascistas, né? E aí, obviamente, você cria uma polarização. Na hora que você usa essa terminologia para muita gente, ele teve 57 milhões de votos, não há 57 milhões de fascistas, de ultra-radicais impossíveis de dialogar no Brasil. Não há, né? Muita gente de centro votou em Bolsonaro. Por quê? Aí eu vou dizer, é uma coisa realista, empírica, né? Pegue o dado, entre na página do Datafolha, pegue a última pesquisa antes do segundo turno e veja lá os motivos para votar em Bolsonaro. As pessoas dizem, não, eu quero mudar, eu quero alguém que seja contra o que está aí do sistema. Estão lá os motivos. Ninguém votou dizendo, não, eu voto porque ele é racista, porque ele é homofóbico, porque ele é machista. Isso não existe como motivação do voto, isso está lá. Mas para a pessoa, a motivação, eu estudo a motivação do voto.
A motivação é uma coisa grande, enorme aqui em cima. Depois tem uma hierarquia de coisas, vão ter coisas lá embaixo, né? Lá embaixo que poderiam estar ou poderiam não estar, não ia mudar o voto. As grandes razões para votar em Bolsonaro foi o seguinte, olha, o governo que, não Temer, que ele estava fora do jogo, mas o governo anterior era do PT, era a Dilma, nós rejeitamos, está o PT no segundo turno, eu quero alguém contra o PT. Está lá na pesquisa do Datafolha. Essa foi a grande razão para votar no Bolsonaro. Eu somei isso. Isso está incluso num curso meu EAD. Eu analiso as motivações do voto em Bolsonaro. Eu tenho um curso EAD que é sobre marketing político completo, tá? Eu analiso as motivações de voto do Bolsonaro. Então, é isso que você tem que ter em mente, tá? Quando se diz fascista, sem problema, isso faz parte do jogo político, eu não sou contra ou a favor disso. Empiricamente, esse grupo de, entre aspas, fascistas é muito pequeno, é um grupo que não dialoga mesmo, né? Mas existe também um grupo que não dialoga em todos os lados do espectro político. Tá? Eu não estou aqui fazendo equivalência, não se trata disso. São ultra-radicais, que não vão mudar sua opinião de jeito nenhum. Nunca mudaram, né? Então, esses não há diálogo, né? Eles concebem o mundo, eles veem o mundo de uma maneira diferente, tá? Daqueles que veem mais empiricamente. Então, para esse, o diálogo é impossível. Mas, provavelmente, muita gente que estaria propensa ao diálogo está sendo chamada de fascista também, inviabilizando o diálogo e uma fluidez necessária para fazer alianças majoritárias, alianças essas necessárias para resolver problemas. Eu não estou falando disso hoje, né? A história continua, o país continua. Eu não quero que uma profunda crise deixe cicatrizes ou deixe estragos que sejam muito difíceis de resolver no curto, médio ou longo prazo. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos.